sobre esses assuntos das tarifas e da formalização do Brasil na OMC. Eu converso agora com o ex-secretário de Comércio Exterior e também consultor do Uribank, o Welber Barral, que já está aqui comigo. Welber, muito bom dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente na nossa programação. Bom dia, Débora. Prazer falar com você. Welber, vamos lá. Esse envio formal aí das consultas, desse processo aí aberto do Brasil na OMC com os Estados Unidos, ele pode ser lido como uma medida jurídica unicamente ou predominantemente política na tua visão? Como que você vê essa iniciativa, né? Como uma defesa técnica, né, nesse momento, diante de toda essa situação, né, desse tarifaço, ou como um recado diplomático para o governo Trump? Os dois, Débora, e eu explico por quê. A OMC foi criada em 94 e ela estabeleceu basicamente as regras do comércio internacional que foram obedecidas por muito tempo e são ainda, por grande parte, dos países do comércio internacional. E as duas cláusulas que foram mencionadas é justamente a cláusula do limite quantitativo e do limite quanto à cobrança de tarifas, ou seja, cada país em 1994 estabeleceu um teto do que poderia cobrar de tarifas por cada país, por cada produto, e ao mesmo tempo chamada cláusula da nação mais favorecida, ou seja, a mesma tarifa seria cobrada de todos os membros da OMC. Os Estados Unidos destruíram esses dois princípios com essas medidas adotadas pelo Trump. Então, juridicamente, é importante reclamar à OMC, ter uma decisão da OMC, que provavelmente vai demorar, é um contencioso de 4, 5 anos, reafirmando a validade desses princípios. Em segundo lugar, em termos políticos, é mostrar que o Brasil está cumprindo as regras da OMC. O Brasil está recorrendo à OMC justamente demonstrando que ele continua cumprindo as regras e que ele está apontando alguém, que é os Estados Unidos, que está violando essas regras. É bom lembrar que na história o Brasil teve vários sucessos e êxitos importantes da OMC, como foi o caso das aeronaves, o caso do algodão. Sempre o Brasil reclamou muito da OMC e manteve vitórias reafirmando esses princípios. De outro lado, você tem essas violações recorrentes dos Estados Unidos que já foram objeto de outras reclamações. O Brasil não é o primeiro. A China, a União Europeia, o Canadá já ingressaram também com reclamações contra os Estados Unidos. Welber, agora, o que a gente pode esperar a partir desse momento, né? Quais são as etapas a esperar a partir dessa solicitação, né? Desse início desse processo pelo Brasil no OMC, né? Qual que costuma ser o tempo médio, por exemplo, de duração de um processo desse dentro do OMC? E qual que é o resultado que a gente pode esperar disso agora? Bom, então, é um processo bastante regulamentado, ele tem um entendimento sobre solução de controvérsias que regulamenta todas as fases. A primeira fase é uma fase de consultas, que são fases de negociações, que podem levar 60 dias no mínimo, normalmente leva mais. Depois disso, se não chegarem a um acordo, o Brasil pode pedir a instalação de um painel, que é um painel arbitral com 3 painelistas que vão examinar, independentes, que vão examinar, preparar um relatório sobre quem tem razão e quais são as violações que eventualmente ocorreram. Se uma das partes discordar, pode haver um recurso ao órgão de apelação, que hoje, como foi mencionado, ele está imobilizado justamente por conta dos Estados Unidos. Depois de haver uma confirmação ou não pelo órgão de apelação, você tem um prazo para implementação, ou seja, para adaptar as regras nacionais àquela decisão do órgão de apelação. E aí depois, eventualmente, pode haver uma autorização para retaliação. Isso é um processo longo. Nós tivemos casos que levam no mínimo 3 anos, até pelo menos 5 ou 6 anos. Então, é um processo longo, não é um processo que vai ser resolvido no curto prazo, não vai dar conforto para o Brasil no curto prazo, mas é bom lembrar que é importante para o Brasil entrar, porque nós não sabemos também como é que vai estar o cenário internacional, nem quem vai ser o presidente americano daqui a 5 anos. Uhum. Então, pode ser que seja um elemento importante para, inclusive, uma negociação futura. Uhum. Agora, mesmo, né, sendo um processo dentro de todos os canais oficiais, né, da OMC, existe risco de retaliações nesse momento por parte dos Estados Unidos
como mais travas comerciais ou até mesmo entraves diplomáticos por causa dessa decisão agora do Brasil de recorrer ao OMC? Gabriel, eu acredito que existem outros riscos para o Brasil mais importantes do que esse. O recurso ao OMC é algo bastante comum no comércio internacional. Para você ter ideia, desde a criação da OMC, o órgão de solução de controvérsia já teve mais de 600 casos. O Brasil esteve em vários deles. E os Estados Unidos é muito reclamado na OMC, então não é algo totalmente incomum. Por outro lado, o Brasil tem, como foi comentado há pouco na reportagem, um risco com relação à questão de abastecimento de fertilizantes, por exemplo, da Rússia. Essa tentativa dos Estados Unidos de retaliar contra países que compram da Rússia cria um problema muito sério para o Brasil, que não é só de combustível que o Brasil compra da Rússia, mas compra de outros fornecedores, mas principalmente fertilizantes, em que a Rússia é o principal fornecedor. E aí sim, nós podemos ter outras ameaças de retaliação muito mais graves que a questão da OMC. Uhum. Bom, pensando em todo esse cenário, Velber, o que você acha que o Brasil deve manter? Quais são os pontos, né, que o Brasil deve concentrar nesse momento em sua defesa para poder mostrar que as tarifas realmente violam essas regras multilaterais? Existe argumentação jurídica brasileira que dê esse fundamento sólido? Não, com certeza. Desde a época da criação do GATT, em 1947, você tem muita jurisprudência de vários casos interpretando Uhum. o que é a violação do artigo 1º e o que é a violação do artigo 2º, que é justamente essas regras com relação a trato nacional, tratamento nacional, nação mais favorecida e limite da imposição de tarifas por cada país. Então, neste caso específico, a jurisprudência toda, imagino, vai confirmar a posição brasileira, no sentido que os Estados Unidos não poderiam, primeiro, nem aumentar as tarifas além do que eles consolidaram em 1994, e menos ainda criar tarifas diferenciadas para os países membros da OMC. O que, Débora, além de ser uma violação jurídica, além disso, cria um enorme problema burocrático, porque você imagina controlar tarifas diferentes de produtos diferentes de países diferentes. Então, além disso, você ainda vai ter um problema de controle com relação a isso nos Estados Unidos e para os países também que exportam. Mas voltando à questão jurídica, você tem uma jurisprudência sólida na OMC com relação à defesa desses princípios. O Brasil, acredito, está muito bem representado. O Itamaraty tem uma longa experiência nessas reclamações e nos casos internacionais. Mas, além disso, o ponto importante é que outros países provavelmente podem se juntar ao Brasil nessa reclamação também, o que fortaleceria a posição brasileira. Aliás, essa ia ser a minha próxima pergunta para você, Velber. Inclusive, estamos aqui em sintonia, era justamente sobre o apoio de outros países. Até que ponto, né, a gente poderia ter outros países aderindo a esse processo como terceiro interessado e como que esse apoio também, obviamente, poderia, né, fortalecer essa posição brasileira ou até mesmo tomar tornar o caso mais complexo, se a gente pensar, né, geopoliticamente. Então, de um lado, no processo na OMC é possível que outros países se juntem, os chamados terceiras partes interessadas. Então, as terceiras partes poderiam ingressar e apresentar argumentação favorável a um dos lados, e imagino que, sendo vetados, vão apoiar a posição brasileira, isso reforçaria a posição brasileira de um lado, e politicamente, claro, é uma pressão maior também sobre os Estados Unidos e o início de uma forma de coordenação entre outros países que querem que o sistema multilateral de comércio continue valendo. É bom lembrar que o direito ele protege, em qualquer situação jurídica, o direito protege justamente os fracos. A possibilidade de uma negociação bilateral dos Estados Unidos tem sido negativa para vários países que fizeram acordo com os Estados Unidos. Então, a expectativa brasileira seguramente é que muitos países entrem como partes interessadas. Uhum. Agora, você consegue pontuar quais países poderiam ser esses pela tua experiência, Velber, pelo que você vem acompanhando de todo esse cenário? Quais países poderiam ser esses a se juntar nesse momento na OMC com o Brasil? Quais teriam mais possibilidade na tua visão? Quando você olha o histórico da OMC e os casos, inclusive os casos que o Brasil já teve, Uhum. os países que mais se juntam em cada caso são os países que têm um interesse naquela indústria em particular que está sendo discutida. Então, por exemplo, nós tivemos no caso casos famosos que o Brasil teve envolvido, no caso das aeronaves,
era entre Brasil e Canadá, mas União Europeia e Estados Unidos se juntaram porque também tem uma indústria aeronáutica grande. No caso do algodão, países pobres da África se juntaram ao caso porque também estavam sendo afetados pelos subsídios americanos. Neste caso, é até difícil prever porque todo mundo está sendo prejudicado pelas tarifas americanas. Mas é previsível que grandes países que têm uma estrutura jurídica mais sólida, União Europeia, China, Japão, Canadá, vão se juntar ao caso, provavelmente apoiando a posição brasileira. Uhum. Bom, para poder a gente encerrar e amarrar aqui essa nossa conversa, viu, Velber? Você falou sobre o Brasil já tem um histórico disso, lá atrás já obteve sucesso, inclusive com representações da OMC, até mesmo em relação aos Estados Unidos, mas hoje a gente tem uma certa disfuncionalidade da OMC, né? Diante dessas limitações que a gente sabe que existe aí do órgão de apelação da OMC, paralisado pelo próprio país, né, pelos Estados Unidos. Qual que é o grau de efetividade real nesse momento que esse contencioso ele pode ter? Porque, assim, como você já explicou para a gente, é um processo longo. Além de ser um processo longo, a gente ainda tem essa situação dessa paralisação da OMC nesse momento. Então, assim, da onde a gente sai e para onde a gente vai com essa decisão agora do Brasil entrando na OMC em efeitos práticos? Tá. Débora, se a gente pegar o histórico da OMC e o histórico da solução de controvérsias, é um longo caso de sucessos. Porque desses 600 casos que eu mencionei, pelo menos 80% deles foram negociados ou foram cumpridos. As poucas decisões que não foram cumpridas foram justamente grandes contenciosas entre Estados Unidos e União Europeia, ou contenciosos em que algum país demorou muito tempo a cumprir. Então, foi o caso do algodão, que os Estados Unidos só cumpriram quando o Brasil foi autorizado a retaliar em propriedade intelectual, e aí eles cumpriram o caso, negociaram, na realidade, uma solução com o Brasil e pagaram uma indenização para os produtores de algodão no Brasil, o que foi um grande resultado para os produtores brasileiros. Mas nós temos um cenário agora muito diferente. O cenário agora, há uma expectativa é que nós não tenhamos a segunda fase, o recurso ao órgão de apelação. Então, não há oficialmente uma responsabilização do Estado, porque não há uma confirmação do órgão de apelação quanto à primeira instância. Então, uma das primeiras tarefas da OMC vai ser resolver este problema da indicação de juízes para o órgão de apelação. Perfeito. Velber, quero muito agradecer teu tempo, sempre um ótimo papo com você. Muito obrigada. Conversamos com o Velber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e consultor do Uribank. Meu querido, até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Bom Até dia. mais.